Olá, boa tarde a todas e todos. Nós vamos começar agora a nossa mesa redonda de número 6, cujo tema é o novo marco regulatório do saneamento básico. Nós contaremos com a mediação do professor, que é nosso parceiro, Rafael Cristofoletti, da Unir de Rondônia, e também com o professor Leandro Eustáquio de Matos, a quem eu convido para já abrir a câmera e se juntar a nós, a professora Mara Lúcia Custódio e o professor Fernando Girard de Abreu. O professor Rafael hoje coordenará os trabalhos, o que é muito bom para mim, porque eu vou ter um descanso agora. Professor Rafael, agradeço. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês, né, o interesse em contribuir para o SENESD. O SENESD é um encontro em que a gente consegue, de fato, socializar as práticas, vivências, né, o conhecimento acumulado a partir do atendimento extensionista, mas também dialogar com a pesquisa, dialogar também com o ensino, né, não é um evento fechado apenas de extensão, mesmo porque, como bem sabe o professor Rafael, extensão se faz com pesquisa e ensino, né? Não existe extensão. Você pode até fazer ensino sem pesquisa e sem extensão, e fazer pesquisa sem extensão e sem ensino, mas não existe extensionista que não seja pesquisador também, né? E divulgador do conhecimento científico, né? Bom, queria também deixar claro que a gente tem alcançado um público muito bom, né, com o SENESD. Nesse terceiro evento não foi diferente. Ampliamos a temática, né, os convidados, várias instituições participantes, né, de vários cantos do país, então isso é muito importante para a gente, né, sair também dessa nossa redoma aqui, em que a gente fica muito ensimesmado, conversando apenas com colegas que têm o mesmo perfil e que trabalham com realidades muito parecidas, né? Então, quando a gente confronta com outras realidades, a gente consegue também construir tecnologia. Agradecer aos ouvintes que estão aqui nos acompanhando e pedir para que eles, a partir de agora, hoje e amanhã, nós vamos começar a coletar sugestões de temas para o quarto SENESD. O SENESD é um evento participativo. Então, se vocês puderem indicar temas, indicar também nomes para poder colaborar com esses temas, instituições, nós ficaremos muito agradecidos. Nós compilaremos todos os dados que forem colocados no chat a esse respeito, né? E agradeço desde já. Professor Rafael, com você. Fique à vontade. Bom, boa tarde, Fernanda. Gostaria de saudar os integrantes da mesa, professor Leandro, professora Mara Lúcia, professor Fernando, que está a chegar. Eu sou o Rafael, né, sou professor da Universidade Federal de Rondônia, do Departamento de Ciências da Educação. Trabalho com economia solidária, né, e a gente também se depara com várias questões semelhantes e também distintas, muito próprias aqui da região norte. E essa questão do saneamento, né, é uma complicação aqui em Rondônia, aqui em Porto Velho, de onde eu falo. Bom, sem muitas delongas, eu já vou passar a palavra para o professor Leandro para fazer a sua fala, né? Estamos organizados aqui, se eu não me engano, de 15 a 20 minutos nas outras mesas. Isso mesmo, Rafael. Então eu passo a palavra para o professor Leandro. Acho que a palavra está comigo, né? E eu já começo reclamando, só 15 minutos para eu poder falar, que maldade! Mas eu já estava sabendo disso, né? Que prazer, puxa vida, maldade porque é sempre um prazer, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida. Deixa eu me apresentar antes de qualquer coisa. Meu nome é Leandro Eustáquio de Matos Monteiro. Está aparecendo aí um slide das artes que eu utilizo. Sou advogado, sou professor e minha área é direito ambiental. Eu trabalho com a ESG, que é uma sigla que muita gente está ouvindo, de meio ambiente social e sociabilidade e governança, né? ESG, Ed Environment, seria em português a ESG, e mudanças climáticas. É isso que eu faço, eu já faço isso há um tempinho, há 20 anos. Isso não significa que
que eu não tenha muito a aprender, né? E cada vez aprendo mais. Não à toa, desde quando eu comecei na graduação em Direito, eu sou formado em Direito pela PUC Minas, me formei em 99, comecei a estudar Direito em 95, então lá já se vão, numa conta rápida aqui, 26 anos, né? Como é que o tempo voa? Eu nunca mais saí da PUC, né? Eu já sou professor da PUC praticamente logo depois que me formei. E exerço a advocacia mais ou menos nesse tempo também, na área de direito ambiental, sobretudo, não que no início da carreira, como a maioria de nós, eu não tenha feito uma clínica geral, né, advogado da área, direito de família, direito do trabalho, mas logo eu fiquei com preguiça de estudo, ainda na época de estágio na faculdade, eu queria fazer uma coisa diferente, né? Eu queria advogar na área de direito de família, na área de direito do trabalho, não que sejam áreas menos importantes, mas era uma opção que eu fazia. E aí eu optei pelo direito ambiental, embora seja satisfeitíssimo com essa escolha que eu fiz há 20 anos, eu não tinha ideia nenhuma do que era a escolha que eu tinha feito há 20 anos, quando eu fiz essa escolha. Eu não tinha noção nenhuma, eu não tinha tido direito ambiental na faculdade, não tive na graduação, na pós-graduação e nem no mestrado. Né? Praticamente, abre aspas, aprendi sozinho, fecha aspas. Lembrando que ninguém aprende nada sozinho, né? Muita gente me ajudou, muita gente até nem sabe disso. Mas, enfim, então, palestrar em eventos dessa importância, para mim é sempre muito prazer. Feita essa consideração inicial, deixa eu aqui fazer meus agradecimentos, em primeiro momento ao professor Jamir. Acho que muitos de vocês são de Valadares e conhecem, seja porque são da cidade, seja porque são alunos da UFJF, em algum momento têm contato, são amigos, colegas do professor Jamir. O Jamir é formado com meu irmão mais novo, Igor de Matos Monteiro, também é advogado, também é professor. Então eu conheço o Jamir. Se eu estou falando aqui que eu estudo direito desde 95, eu devo conhecer o Jamir desde o início dos anos 2000, né? Então já tem aí algum tempo, inclusive. E acompanho muito a carreira dele. O doutorado que o Jamir fez na PUC Minas, ele muito deve a mim, sabe do que eu estou falando. Fui eu que estimulei, vai lá, faz a prova, enfim, né? Mas é um baluarte da cidade de Valadares, agora já como vereador, exercendo um bom mandato, que inclusive tem que ser cobrado pelos munícipes em função disso e acompanhar o mandato dele. Mas, enfim, quero agradecer também a professora Fernanda, que desde há algum tempo fez contato comigo, sempre muito solícita, e agradecer aos colegas dessa mesa, né? O professor Rafael está falando de Rondônia e Porto Velho, que eu conheço bastante. Quando você cita dos problemas de saneamento básico da região norte, é uma região ao qual eu prezo bastante, embora conheça Rondônia e Porto Velho, dos estados da região norte, o único que eu não conheço ainda é Roraima. Os outros 6, na minha conta aqui, colocando Tocantins como na região norte, eram 6 e em algum momento passaram a ser 7. Desses 7 só não conheço Roraima, mas o estado que eu conheço muito mesmo, é o estado do Amazonas. E tem problemas se tratando de saneamento básico, guardadas as devidas proporções, porque o estado do Amazonas é o estado maior da federação, muito maior que o de Minas Gerais, inclusive, que está o estado de Rondônia, né? Mas problemas parecidos em relação à infraestrutura e saneamento básico, inclusive. Estou fazendo agradecimento, em especial também ao público que aqui está nos assistindo de forma virtual. Chegou agora, escreveu no chat, minha amiga Mara Lúcia, a quem eu devo muito. Quando eu comecei a dar aula de Direito Ambiental em 2006, aqui em Belo Horizonte, muito se deve a ela, e uma escolha bem feita para a composição dessa mesa, né? O que, obviamente, só aumenta a minha responsabilidade. Bom, dito isso, vamos vindo para o que nos interessa. O tema de hoje, no Seminário Nacional de Economia Solidária, Desenvolvimento Sustentável e Educação Ambiental, hoje, 26 de agosto, às 15h30, é o novo marco regulatório de saneamento básico, né? Que já tem esse novo marco legal há pouco mais de um ano, ele é de julho do ano passado. Então, por enquanto, acho que a gente pode falar que ele é novo, né? Em algum momento vai deixar de ser. Acho que 1 ano de idade dá para falar que é novo ainda, né? Quem é do direito, algumas pessoas ainda falam de novo o Código de Processo Civil e o CPC é de 2015, entrou em vigor em 2016, já tem 5 anos de idade, portanto, e acho que já não é tão novo assim, mas é um ato, acaba sendo a força da expressão, enfim. A gente tem uma lei em vigor desde julho do ano passado,
que trouxe algumas novidades. Então, esse aí é o pano de fundo, fiz os agradecimentos que eu tive que fazer, e agora, pessoal, eu disponibilizei um conjunto de slides, 90 slides, né? Ninguém merece isso, mas a intenção de disponibilizar, acredito eu que esteja na mão das pessoas que estão assistindo essa palestra também, se não estiver, peço a que seja enviado, eu mesmo posso enviar, inclusive. Quem quiser anotar aí, o meu telefone WhatsApp profissional é 31 98302 9037, 31 98302 9037. Se alguém quiser esse conjunto de slides, eu mando aqui agora, inclusive é só apertar o dedo, só me passar o número que vai de imediato na sequência. Então, nesse conjunto de slides, eu dividi o tema de hoje, nesse pouco tempo que me resta, em 7 partes. O primeiro que é o contexto, por enquanto eu falei do pano de fundo, tá? Não entrou nessa divisão não. Contexto, depois a definição e o histórico de saneamento básico no Brasil. Obrigado, está aparecendo aí. Número 3, os vetos que o marco legal recebeu quando entrou em vigor lá em julho do ano passado. Trouxe para estamos vendo aí alterações que o novo marco legal deu na lei que criou a agência, a ANA, a Agência Nacional de Águas, que mudou de nome, agora é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. As alterações, ponto 6, que o novo marco trouxe para o marco antigo, que você tem um novo marco, evidentemente devia existir o anterior, né? E o anterior é a Lei 11.445 de 2007. E, para o final, o ponto número 7, que foram ações ajuizadas. Logo que o novo marco legal entrou em vigor em julho do ano passado, algumas ações diretas de inconstitucionalidade foram propostas perante o Supremo Tribunal Federal. Então está aí 7 partes, algumas eu vou falar mais, outras eu vou falar menos, e o material farto aí para consulta, se não agora, para quem já está com isso em mãos, inclusive depois. Bom, vamos lá. Na página de 4, quem puder passar o slide para mim, por gentileza, que é dentro do contexto, a capa do jornal O Globo do dia de hoje. Eu leio habitualmente, e é um hábito que eu já faço há algum tempo, 3 jornais por dia. O Globo, é isso que está aparecendo aí, eu tenho assinatura digital, então é mais barato do que assinatura impressa, é mais fácil de ler, celular, notebook, enfim. Assim também o Estadão e ainda o Valor Econômico. Estou na capa do Globo de hoje, falando da crise hídrica pela qual a gente está passando, acho que todos nós temos ciência do que está acontecendo, né? E fico eu aqui trazendo o Cazuza, um roqueiro dos anos 80, para quem viveu isso muito influente, morreu de AIDS e tudo mais, mas ele tem uma frase, entre as várias que tem, que permanece, que diz assim, será que o futuro está repetindo o passado? Por que dessa indagação? Porque da frase do Cazuza, há 20 anos, a gente passou por um apagão, literalmente, por um período de racionamento, muito parecido com o que a gente está vivendo hoje. Em relação à crise hídrica, essa pela qual a gente está passando hoje, é muito mais forte do que aquela que a gente viveu há 20 anos. Não que não tivesse havido outros apagões de lá para cá, eles aconteceram, mas do atual, aconteceu há 20 anos. E que interessante, o apagão de há 20 anos era a gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, era o segundo mandato dele, fez com que a crise hídrica, embora combatida pelo governo de então, provocasse uma crise política, né? O PSDB, que era o partido do Fernando Henrique, não conseguiu fazer o seu sucessor, o candidato pelo PSDB naquela época foi o José Serra, e quem saiu vencedor foi o então candidato, presidente Lula, né? Que assumiu em 2003. Muito provavelmente é um cenário bem parecido, né? Será que o futuro está repetindo o passado? Que a gente está enfrentando agora. Uma crise hídrica. A princípio, o governo atual, há 2 meses, descartou o risco de apagão, e ontem o governo já anuncia uma redução, uma meta de redução de consumo de energia elétrica por parte do poder público. Então, eventualmente, infelizmente, a gente parece que vai sofrer alguma coisa em relação a isso, né? Para quem teria dito que não haveria apagão, não haveria racionamento, acredito eu que a gente vai repetir, infelizmente, em 2021. É importante falar disso, porque o saneamento, a gente vai ver no item 2 aqui a definição, ele trata de água.
E se falta água, como é que eu vou fazer saneamento básico? Então, o contexto que eu estou dando, acho que vale a pena para a gente ir juntando os caquinhos, né? Porque você não pode falar de saneamento básico de forma isolada, sem tratar de água. E se falta água, como que eu vou fazer saneamento básico? Pergunta. A gente vai responder ao longo dessa exposição, pelo menos é o que eu pretendo. Passando para o próximo slide, a gente vê o governo brasileiro anunciando hoje o resultado de uma análise feita pelo Tribunal de Contas da União em relação ao leilão prometido já há algum tempo da tecnologia 5G. O TCU fez uma análise ontem e me parece que esse edital do leilão da tecnologia 5G sai esse ano ainda, talvez no mês de outubro. E o que significa isso? Por exemplo, para as capitais brasileiras, essa tecnologia 5G ela tem que estar disponibilizada até julho do ano que vem. E com a tecnologia 5G implantada, uma baixa latência, uma resposta muito maior dos aparelhos de telefone celular, uma conexão muito melhor, por exemplo, para a transmissão de um seminário tal como esse, facilita bastante, um risco de queda menor, e inclusive a medição do consumo de água. Então, a implantação da tecnologia 5G ela traria muitos benefícios também para saneamento básico. Então, o contexto, tudo isso está acontecendo no Brasil, é importante a gente situar. Crise hídrica, a tecnologia 5G para acontecer, e aí eu falei que a promessa de que aconteça nas capitais brasileiras até julho do ano que vem, com metas de expansão progressivas. E o prometido nesse edital é de que a tecnologia 5G esteja implantada de forma definitiva em todo o país, em todo o Brasil, até 2029. Que para efeitos de existência, né, do Brasil no mundo, a gente tem pouco mais de 500 anos, 2029 é depois da manhã, fazendo aqui uma analogia proporcional. O que significa? O meu aparelho celular, o seu, de todos, se ele quiser navegar na banda da tecnologia 5G, ele não serve, ele não presta. Entre outras coisas, a gente vai ter que comprar novos aparelhos. Então, portanto, fiquem engano para quem acha que isso está aleatório, né? Acho que consegui mostrar aqui agora que de aleatório nada tem. Então, saí de crise hídrica, passei por tecnologia 5G, próximo slide, por gentileza. Eu agora fazendo propaganda de mim mesmo. Eu tenho um canal no YouTube, onde eu venho fazendo lives desde o início da pandemia. O professor Mara Luz, que vai falar aqui, se não na sequência, na mesma mesa que eu, inclusive já participou de uma dessas lives. E agora, no mês de setembro, eu vou falar sobre a Conferência das Partes. Na verdade, eu vou mediar o debate sobre a Conferência das Partes sobre mudanças climáticas, antecipando um assunto que vai ser discutido em Glasgow, em novembro desse ano, né? Então, portanto, de hoje a pouco mais de 2 meses. E tem aí em voga o assunto mudanças climáticas. Para quem não se apercebeu do que está acontecendo, mirem nisso, que isso não é assunto de futuro, não. Isso é assunto para ontem, né? A gente vem falando aí em transição energética, em transição da matriz energética, em descarbonização. Então, tudo isso é contexto para o ponto número 2 agora da nossa exposição, onde a gente vai falar de definição e o histórico de saneamento básico no Brasil. A gente falar sobre saneamento básico, que todos nós temos condições, tem que definir o que é saneamento básico. E para muitos, saneamento básico é água, eu mesmo falei disso, e esgoto. Mas o professor básico se estende ao água, vai para esgoto. É água, é esgoto. Não, deu uma travada, uma picotada só, mas já voltou ao normal. Foi a segunda vez, por isso que eu fiz uma pergunta. Mas está tudo ok agora. Obrigado, professor. Água é esgoto, mas também pode ir para o próximo slide, para além de água, para além de esgoto, saneamento básico, está aparecendo aí, é água, é esgoto, né? Do lado direito, do lado esquerdo do slide, o marco antigo, que tratava e trata sobre saneamento básico, e do lado direito, o atual marco. Né? Vocês vão vendo aí na letra A, abastecimento de água potável, mas para além disso, próximo slide, saneamento básico também é drenagem urbana e limpeza urbana.
E é importante ter em mente, saneamento básico, são 4 coisas que a gente precisa saber quem é esse tratante de poder público que tem a titularidade para prestar cada um desses 4 serviços. No Brasil, a República Federativa do Brasil é dividida em 4 entes federados. E cada um desses entes federados, o professor Rafael está falando que está em Porto Velho, Rondônia, Porto Velho é um município, municípios, estados, Distrito Federal e União, os 4 entes federados, competência para tratar de vários assuntos, saneamento básico, inclusive. Então, quem é que presta serviço de água no Brasil? Quem é que presta serviço de esgotamento sanitário? Quem é desses 4 entes federados que faz drenagem urbana e que faz limpeza urbana? O assunto drenagem urbana, quando a gente pensa em grandes chuvas, incêndios urbanos que alagam as cidades, e aí no dia seguinte, se não no mesmo município se mexendo para limpar, para conter os alagamentos, dá para perceber que é uma atribuição do município. Drenagem urbana, limpeza urbana, quando a gente vê alguns garis varrendo as nossas ruas para deixar as nossas cidades limpas. Agora, captação de água, distribuição de água e esgotamento sanitário não é tão simples assim. Imagina um município que dentro do seu território não tem fonte de captação de água. Será que esse município é competente para captar, tratar e distribuir água para a população? Porque se do seu território ele tem que captar água no município vizinho. E o município vizinho vai deixar aí, vai vender? Então, portanto, a definição de saneamento básico, né, que vai para 4 elementos, ela serve para a gente estabelecer na nossa cabeça quem é, qual ente federado é, que tem a competência para tratar dos 4 assuntos, ou pelo menos de um deles. Mais uma vez, acho que ninguém duvida de que limpeza urbana e drenagem são os municípios. Agora, captação de água, esgotamento sanitário, é o município que faz? São os municípios no plural? Ou... Bom, essa é a definição. E o histórico disso no Brasil? Como é que funcionava? Os números de saneamento básico não são nada bons. Né? A dotação não tem de água, a outra metade não tem esgotamento sanitário. É um assunto do paleolítico. É como a casa não tem esgoto. E é isso mesmo. Se a gente caminhar para o norte de Minas Gerais, para o Vale do Jequitinhonha, não precisa nem na região norte do Brasil, onde está o professor Rafael, para chegar a números insólitos. Na metade da população do Rio Grosso, assim, falando de nosso país, que tem as suas necessidades básicas em outro lugar que não é o que a gente chama de privado. Isso é ridículo. Isso é número do político que devia ter realizado, mas, enfim, devia e não aconteceu. Nos anos 60, o governo federal, o que faz? Ele percebe que os municípios não dão conta desse recado e começam a financiar a criação de grandes companhias pelos estados, as companhias estaduais. Caso da Copasa em Minas Gerais, caso das companhias estaduais do Rio de Janeiro, de São Paulo, não interessa aqui falar do nome delas, mas por parte de financiamento feito pelo governo federal, que percebeu que os municípios não deram conta do recado, da titularidade daqueles 4 serviços, saneamento básico, água, esgoto, drenagem urbana e limpeza urbana, incentivou os estados a criarem as suas companhias estaduais. Então, nos anos 70, além dos municípios que queriam, os estados tentaram assumir a bola da vez. Fato que chega-se aí o marco legal de saneamento básico em 2020, digo, com os números que é. Aí o que se pensa? Que o poder público não deu conta do recado. E aí, se o poder público não deu conta do recado, a gente vai chamar iniciativada. A ideia do novo marco legal constatou que houve um insucesso no serviço de saneamento básico no Brasil por parte do poder público. A gente tem que chamar quem? A iniciativa privada. A ideia de que isso aconteça, né? Aconteça o quê? O que se chama de universalização, em até 2033. Então, eu falei aqui muito no Brasil, a partir dos anos 70, né? Pelo insucesso dos municípios. O poder público, as companhias estaduais, incentivado pelo governo federal. E ali em 2007, pode falar, estou te ouvindo.
Tá travando um pouco o seu vídeo aí, a sua. Tá, vamos ver se melhora. O senhor me acompanha, por favor, professor? Então, por favor, me dê esse feedback se está travando ou não, tá? E esse eu já fiz. Houve alguns vetos quando o novo marco legal, e quem está conduzindo os slides quiser se adiantar. Número 17. É para lá que eu fui. Quando o novo marco legal entra em vigor em julho do ano passado, ele admite a necessidade, estabelece um prazo para que as atuais fizessem uma adequação do serviço que elas prestam. Um prazo de 30 anos. Os atuais contratos, isso em julho do ano passado, poderiam ser renovados por mais em regime de transição. O que o presidente, no meu entendimento, acertadamente fez? Né? A gente tem que vaiar quando tem que vaiar e elogiar quando elogia necessário. O que ele pensou? Se a ideia eliminando os índices precários de saneamento básico, não faz sentido permitir que as atuais companhias continuem a prestar o serviço por mais 30 anos. Porque essa é a universalização é para 2033, não faz sentido o contrato em 20, mas surpresa. Professor Leandro, está bem complicado, a gente não está conseguindo ouvir o senhor mesmo. Derrubados ser pelo Congal. Tá muito foi só desligar a câmera dele, não, melhor. Enfim. Leandro? Eu tô aqui. Eu acho que melhorou agora, hein? Melhorou? Tá melhor? Tá melhor. Então tá bom, vai me acompanhando por gentileza. O que eu estava explicando, pessoal, eu tentava explicar, repetindo para quem não ouviu por problemas da minha internet, que pretendia-se em julho de 2020 a universalização do serviço de saneamento básico. Né? Como? Que a população que não tem água e que não tem esgoto tenha até 2033, no intervalo de 13 anos, portanto. E o presidente da República, acertadamente, ele veta um dispositivo que permitia que as companhias estaduais, isso lá em 2020, renovassem os contratos por mais até 30 anos, até 2050. O que ele pensou? Não faz sentido, se eu quero trazer a iniciativa privada para cumprir esse vácuo, esse buraco, como é que eu vou permitir uma atual companhia que presta um serviço ruim continuar prestando? Assim ele fez, vetou esse dispositivo do regime de transição. Esse veto só foi analisado pelo Congresso Nacional esse ano. Eu esperava que esse veto fosse derrubado, mas ele não foi, não, foi mantido. Então, o que significa isso? Significa que o prazo de 2033 está mantido, né? A universalização pretendida, espera-se que lá que aconteça. Mas, enfim, os vetos foram mantidos. Ponto número 4, né? O novo marco legal de saneamento básico, ele alterou alguns dispositivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é de 2010, e agora, para quem quiser, eu já estou na página 23,
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela falava na eliminação dos famosos malfadados lixões, ou numa progressão no regime de transição para os aterros sanitários. Professor Rafael, não sei se eu já ultrapassei o prazo, você só me fala, por gentileza, para eu me equilibrar aqui, uma vez que a conexão de internet já está melhor, tá? Enfim, dando sequência. O novo Marco Legal de Saneamento Básico altera a Política Nacional de Resíduos Sólidos e prevê que os lixões que tinham que ter acabado em até 2020 possam sobreviver no Brasil para até o final, dependendo da população, de 2024. Então, o novo Marco Legal de Saneamento Básico alterou a Política Nacional de Resíduos Sólidos e, indo adiante na minha exposição, o novo Marco Legal de Saneamento Básico, ele altera também, e aqui eu já estou na página 34, a lei que criou a ANA, a Agência Nacional das Águas. Embora a ANA continue, né, com a sigla, porque ficou muito famosa, é muito intuitivo, né? ANA, ANA, ficou famosa a ANA por isso, a Agência Nacional das Águas, desde julho do ano passado, passa a ser conhecida como Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. E aí, preste atenção no seguinte, eu estou trazendo, quem quiser isso, muito obrigado, adiantar os slides, eu já ia pedir, novas funções a Agência Nacional das Águas ganhou. A Agência Nacional das Águas, que foi criada em 2000, especializou-se, é uma das agências mais especializadas nesse assunto águas, mas agora ela ganha também a atribuição, a alcunha, sobre saneamento básico. E se espera que, efetivamente, os servidores da ANA tornem-se craques nesse assunto, inclusive. É óbvio, é o que a gente quer. Agora, de nada adianta trazer essa função para a ANA se a gente não proporcionar aos atuais servidores condições de que eles se especializem. E não só isso, de que outros servidores possam ser contratados. Mas a gente precisa lembrar que não é só alterar o nome. Precisamos contratar novos servidores. Só que desde a época da pandemia, por causa da pandemia, novos concursos foram suspensos. Então, quando o novo Marco Legal de Saneamento Básico altera a lei de criação da ANA, ele prevê a criação de 200 cargos, mas esses 200 cargos efetivamente não vão ser criados. Ou melhor, não vão ser preenchidos. Porque os concursos públicos para novos cargos, eles estão proibidos. Os concursos públicos, em função da pandemia, eles podem ser feitos para preencher vacância. Então, assim, essa alteração na lei da criação da ANA fica meio sem sentido. Que eu trago para uma agência especializada no assunto dos recursos hídricos novas atribuições, estou falando de saneamento básico, mas efetivamente não dou condições para ela. Mas, enfim, vamos adiante, porque outros assuntos precisam ser tratados. Eu estou no ponto 5, eu já vou me encaminhando para o ponto de número 6. Estou na página 48, quem quiser conduzir os slides podem para lá se encaminhar. Porque... Se eu puder, concluindo aí, professor Leandro. Eu vou concluir. Obrigado, professor Rafael, por me chamar a atenção, inclusive. Efetivamente, a titularidade do serviço de saneamento básico, aquela indagação que eu fiz lá atrás, é dos municípios, de forma isolada ou em blocos regionalizados. Novidade número 1. Novidade número 2, a licitação para a contratação do serviço, que era dispensável, volta no tempo, né? No início, os municípios que prestavam esse serviço. Depois, o governo federal incentiva a criação de grandes companhias estaduais. O que faziam os municípios, pelo menos até agora, antes de 2020? Dispensava a contratação e contratava direto a Copasa. O novo Marco Legal de Saneamento Básico fala que isso, a partir de 2020, para os contratos já vencidos, portanto, não é permitida a dispensa de contratação. Então, a Copasa, que até então, por exemplo, aqui em Minas Gerais, a Copanor, que era contratada por dispensa de licitação, se ela quiser continuar a se prestar o serviço para determinado município, ela tem que participar de licitação de forma obrigatória. Leandro, além dessa licitação obrigatória, o município pode continuar a fazer o serviço por si só?
pelas autarquias municipais, os famosos serviços de abastecimento de água e esgoto, do SAAI, claro que pode. Agora, se o município não se sentir nessa condição de poder fazer por si próprio, ele não pode contratar nenhuma concessionária por dispensas de licitação. Ele tem que fazer licitação, portanto, sairá vencedor, assim é o que se espera, aquele que oferecer a melhor proposta de serviço. Ponto número 3. Metas de universalização. As metas de universalização são para que esse vácuo, esse resíduo aí de população que não tem água, de população que não tem esgoto, acabe com isso, ou chegue a próximo de acabar com isso, em 2033. Então, do ano passado até lá eram 13 anos, agora só 2. Eu vou saltar o ponto 7, que são as ações diretas de constitucionalidade diante do novo marco, e vou para o final da apresentação. Quem puder chegar nos slides para mim, na página 88, eu fico agradecido. Deixa eu ver, esperar chegar aí até vocês. Já está chegando, eu estou acompanhando daqui. Que é um recado meu, Leandro, se não conseguir passar o que eu pretendia até então, espero que com essa imagem me ajude bastante. Eu faço trekking, eu faço travessia, inclusive espero ser convidado para fazer alguma coisa aí na região de Valadares, que ainda não fiz, e vai aparecer uma foto minha. E vocês vão perceber que nas minhas costas, além da minha mochila, eu estou carregando lixo. Eu gostaria que fosse resíduo, né? Que eu mesmo produzisse. Aí sou eu, descendo aí, pendurado na corda, e vocês podem perceber que lá nas costas da minha mochila tem lixo, um saco azul, coisa do tipo. Ó, quem produz o lixo, o resíduo, é o próprio ser humano, ele tem que dar conta disso. A responsabilidade não é do município, não é do Estado tão apenas, ou muito menos da concessionária que tem que agora participar de licitação obrigatória. É de cada um de nós, meio ambiente começa dentro de casa. Não adianta querer transferir a responsabilidade que é nossa, o lixo é seu, é meu, é de todos nós. E aí eu faço a pergunta, vocês têm ideia do que é shit tub? Passa para mim, por gentileza, para a página seguinte. Está aí, um tube, né? Shit tub, tub de tubo, e o shit eu vou deixar que cada um de vocês faça a sua própria tradução, porque não convém traduzir numa hora dessa da tarde. Algumas travessias, elas exigem para que a travessia seja feita, que cada turista, cada trequeiro, cada pessoa que vai fazer a trilha, leve o seu próprio tubo. Evitando com que nessas travessias, né, faça-se o número 2 ou o número 1, cada um dá o seu número, e deixe resíduos por lá, contaminando, por exemplo, os lençóis freáticos. O que faz todo sentido. No Parque Nacional do Itatiaia, que é o primeiro parque criado lá em 1937 no Brasil, algumas travessias só podem ser feitas dessa forma. Isso também acontece na Serra do Mantiqueira, na região ali de confronto de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Por quê? A Serra da Mantiqueira é o berço, é o manancial de águas para muitos municípios do estado de São Paulo. Então, se você vai fazer uma travessia dessa, todo feliz, e deixa lá uma lembrancinha para o parque, isso contamina o lençol freático. Então, com esse recado final que eu dando, que o novo marco legal de saneamento básico, para a universalização que ele pretende, essa é a grande novidade, né? Para 2033, ele não vai dar certo se eu não der a minha contribuição, se o professor Rafael não der a contribuição dele, se a professora Fernanda não der a contribuição, se a professora Maria Lúcia também não der essa contribuição. Então, eu convoco a todos, para que cada um de nós, estamos aqui juntos, né, no Seminário Nacional de Economia e Desenvolvimento Sustentável, abrace essa causa. Né? Esse assunto, saneamento básico, já passou de ter sido deixado de lado no Brasil. Se ainda não passou, e ainda definitivamente não passou, é responsabilidade nossa, e vamos de braços dados acompanhar e contribuir para a universalização. Né? Não pode a população brasileira, metade dela, continuar sem esgotamento sanitário. Meus caros aqui da mesa, em nome do professor Rafael, agradeço a todos, quem está participando, aí está aparecendo alguns contatos de redes sociais minhas, podem entrar em contato comigo, por gentileza, mais uma vez vou passar aqui meu WhatsApp profissional, é 31 983 02 90 37, muito feliz mesmo, muitíssimo obrigado, Mara, bom te ver ainda aqui virtualmente.
e bom trabalho para todos. Bom, muito obrigado, professor Leandro, pela explanação. Tivemos uns probleminhas no início, mas depois o probleminha foi sanado. Gostaria de já passar a palavra para a professora Mara Lúcia Maria Custódio, fazer a sua exposição. Se a senhora puder autorizar o microfone e a câmera. Meu microfone está funcionando, mas a câmera não sei por que não está abrindo. Professora, geralmente esse sistema pede permitir câmera antes. Se a senhora tentar clicando na câmera, aí vai aparecer permitir câmera no alto da tela esquerda. No alto da tela esquerda. Isso. Não apareceu, viu? Será que eu saio e entro de novo? No meu, Mara, desculpe, tá, gente? No meu, Mara, aparece embaixo, o microfone aparece de um lado, aí no meio aparece... do outro, acho que... Isso. Quando clica, dá um proibido aqui, sabe? Compartilhamento está iniciando, fala que está iniciando. Deixa eu desligar e ligar a câmera de novo. Só um minutinho, gente. Boa tarde, desculpa essa confusão, né? Mas nunca deu problema. Não sei o que está rolando. Não, sem aqui. problema. É porque esse sistema da conferência RPN realmente tem umas particularidades. Deixa eu desligar aqui e ligar de novo. Talvez seja o caso de entrar novamente na sala. E aí, Fernando já se encontra. Poderia começar, se for o caso. Ai, por mim, tranquilo. Se vocês acharem melhor, eu consegui. Eu achei que fosse... Eu não falei nada, porque eu achei que eu precisasse que vocês ativassem a câmera aí, sabe? Tem alguns eventos que funcionam assim. Então, a gente pode fazer assim, dessa maneira? Mara Lúcia tenta sair, entrar de novo, e eu passo a palavra para o Fernando Girard. Por favor. Fernando, está presente? Puder habilitar a câmera e o microfone, por favor. Fernando. Acho que agora sim. Isso. Ok, eu acho que deu certo aqui, né? Boa tarde, Fernando. Seja bem-vindo. Já passo a palavra para você, se você puder iniciar fazendo uma breve apresentação e já dar continuidade. São cerca de 15 a 20 minutos. Perfeito. Ok? Fica com a palavra aí. Bom, obrigado, Rafael. Eu gostaria de agradecer, então, o convite, né, de fazer parte aí deste seminário, né? Eu sou aí um peixe fora do ninho, aí eu acredito, né? Eu até, né, quando eu vi que eu quero falar sobre o marco do saneamento, né? Eu até pesquisei, falei, nossa, só tem o pessoal do direito aqui, né? Não vou me meter muito a falar de lei também, né? Acho que o pessoal, com certeza, vai falar muito melhor do que eu com relação a isso, né? Bom, a minha formação ela é de engenharia ambiental. Eu fiz mestrado e doutorado na parte de engenharia hidráulica e saneamento, lá em São Carlos, na USP de São Carlos. Atualmente, eu sou professor do IFMG de Governador Valadares. Estou dando aula como professor substituto desde a metade do ano passado. E eu também trabalho no Comitê Pro Brumadinho, como analista do IGAM com relação ao rompimento da barragem B4 lá de Fundão, lá de Brumadinho, né, de 2019 também, né? Bom, essa área de saneamento é uma área que eu gosto muito, né? Eu também trabalhei já como fiscal de saneamento numa agência reguladora, trabalhei por 2 anos e meio. Foi um momento que eu tive possibilidade de ter bastante, digamos, experiência e verificar realmente, né, sair dos livros, né, e verificar realmente o que era lá o saneamento, né, todas as problemáticas e tudo mais, né. Um pouco do que eu vou trazer aqui hoje não vai ser muito, digamos, do ponto de vista técnico com relação a isso,
né? Mas o que eu vou trazer aqui um pouquinho, né, é um pouco com relação a essa grande dificuldade, né? Ou seja, existiu um marco aí de saneamento, né? Ele teve aí uma grande motivação, né? Que foi realmente o Brasil aí de uma forma geral avançar sempre de uma forma muito tímida, né? Com relação a essas premissas, a essas necessidades, a esses marcos, a essas metas e objetivos, né? Nunca se conseguiu a passos largos isso, né? Existe um sociólogo que dizia que a gente dá pulos de sapo, né? Gostei muito dessa ideia, né? A gente vai lá, dá um baita de um pulo, depois fica esperando ali, né? Vendo as mosquinhas, de repente dá mais um pulo, e assim a gente vai caminhando, né? E de pulos em pulos a gente não caminha, digamos, né? A gente só dá um passo largo e depois para, né? Bom, eu vou começar aí mais ou menos a minha apresentação, tá? Com relação a essa ideia, né? O grande enfoque aqui vai ser com relação a conversar um pouco sobre investimentos, né? Porque essa foi a grande questão aí por detrás do marco de saneamento, né? De trazer principalmente a iniciativa privada nesse arcabouço, né? Apesar de ela já existir, mas ela ainda tinha aí, digamos, algo um pouco mais tímido, né? Vamos lá, pode passar o primeiro para a gente? Bom, primeiro, eu não vou colocar a definição da lei, uma definição que eu acho que eu gosto também, né, de pensar o saneamento sempre como uma meta social, né? Ou seja, né, uma questão até constitucional, acredito, né? Tá dentro do escopo, né, de ser algo essencial à vida, né, ser um direito humano, um direito social, né, e nesse caráter público ser também dever do Estado a sua promoção, né? Quando a gente fala que promoção não necessariamente ela pode ser direta ou delegada, né? Mas que aconteça, né? É o Estado quem, no mínimo, ele deve dizer que tipo de saneamento eu quero, né? Se for por delegação, por concessão, isso é uma outra questão, né? Mas o caráter ele é público, né? E é dever do Estado que diga quais são os caminhos e as diretrizes para que isso aconteça em termos de política pública, né? Como a gente tem os planos de saneamento em nível estadual, nacional, municipal, né? Pode passar. É um breve histórico, eu vou começar aqui da década de 60, porque só para trabalhar um pouquinho o meu objetivo, tá? Da década de 60 aqui, então, já era um governo militar, né? Um governo que tinha uma base aí bastante centralizadora. Se criou com essa política de saneamento, foi baseado no BNH, o Banco Nacional de Habitação. O Estado militar, aí no caso, né, ele criou esse sistema financeiro de saneamento para dar suporte, né? Não mudou nada em termos até atuais nessa concepção, em termos de investimento público, né? O FGTS era o grande, digamos, local de onde sairiam os recursos públicos, né? Lembrando que a gente estava numa situação muito complicada, 50% só de atendimento de água, 25% de atendimento de esgoto. Até nível de América Latina, a gente estava bastante sofrível, né? Para tentar sanar essas questões, o governo propôs aí o Planasa em 71, ele durou, em 86 ele já praticamente não existia, mas oficialmente ele vai até meados de 90, 91. Tá? Então, criou esse Plano Nacional de Saneamento Básico. Próximo. Então, qual que é a ideia? Esse Planasa, ele é um plano, né, que tem como principal ideia conceder empréstimos, né, com os recursos do FGTS, também recursos estrangeiros, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Mundial, tá? Para financiar o saneamento, né? O governo, então, como colocado até pelo professor Leandro, né, ele, nessa época, ele condiciona, ele cria as companhias estaduais, né, para que centralizassem esses recursos
no plano estadual, né? E praticamente, vamos colocar entre aspas, né, praticamente obriga os municípios a aderirem a esse plano, porque quem não estivesse aderido a esses planos não teriam acesso aos recursos do sistema financeiro de saneamento, né? Basicamente, os que sobraram aí foram aqueles municípios que já estavam um pouco mais consolidados com seus serviços autônomos de água e esgoto, né, os SAAIs ou os DAIs, né? E isso repercute até hoje, se a gente pegar aí, por exemplo, em Minas Gerais, a gente tem dos 650 municípios, algo como 550 municípios administrados pela Copasa, né? O estado de São Paulo tem um pouco, uma quantidade aí até um pouco mais expressiva de SAIs, né? Mas muito porque, então, nessa época, por não existir uma boa estrutura, né, os municípios aderiram, né, a essas companhias. Na década de 80, então, começou em 71, né? Na década de 80 vem aquela crise, né, extremamente grande no Brasil, né? Como eu disse, a gente vai sobre pulos de sapo, né? Na década de 80 vem, então, uma grande crise. O Planasa ele era principalmente gerido com recursos do FGTS, começa a ter desemprego, começa a ter saques do FGTS, deixam de existir recursos para conseguir se disponibilizar, o Planasa, então, ele passa a praticamente entrar em colapso. Mesmo com esse colapso, a gente vê como um plano, mesmo que não tenha dado certo na perenidade dele, mesmo que algum plano é muito melhor do que nenhum plano, né? A gente pode fazer todas as críticas que existem, né? Mas a gente pode dizer que algum plano é sempre melhor do que não ter nenhum plano, né? Apesar de todas essas questões, o Planasa ele consegue esgoto. A meta do Sanasa era 90% de atendimento de água e 65% de atendimento de esgoto. Quase chegou na água e na metade do esgoto. Por que quase chegou na água e na metade do esgoto? Ele tinha essa lógica de autossustentação financeira por meio das tarifas, né? E é certo que R$1 investido em água te dá um retorno muito maior do ponto de vista de tarifa do que R$1 investido em esgoto, né? Então, a ideia do Planasa era expandir rapidamente o atendimento de água e, num segundo momento, expandir o esgoto, né? Não deu tempo nem de um nem do outro na prática, né? A gente entrou nessa crise aí, digamos, né, sem planejamento da crise, né? A crise não se planeja, mas enfim, né? Mas a lógica sempre foi essa, né? Atendimento da água traz retorno maior do que o esgoto, né? Em termos de reais investido por aquilo que retorna em termos de tarifa para o meu sistema. Pode passar. Bom, então aí 90 termina aí o Planasa, né? A gente entra num governo democrático e em 93, né? Se busca então se coloca em pauta aí no Congresso uma política nacional de saneamento, né? No governo transitório aí do Itamar Franco, né? Eu dei uma olhada, não fiz realmente uma grande análise do ponto de vista jurídico dessa lei, mas vi que tinham questões aí já muito próximas com a nossa atual, quer dizer, com o marco antigo, digamos, com a lei 11.445 de 2007, né? Já tinham ali ações integradas de água, esgoto, lixo, drenagem, já se colocava o controle social, né? Como medidas no mínimo e consultiva, se colocava o município também como titular dos serviços, entre outras questões, né? Essa norma ela foi aprovada, passou pelo Congresso, passou pelo Senado, né? Mas daí então com o Fernando Henrique, né, que é bastante atrelado aí as questões aos organismos internacionais, né, ao FMI, entre outros organismos que tinham a lógica aí um pouco mais de privatizações e lógica de trazer capitais privados dentro desse escopo,
o presidente ele veta integralmente essa política e a gente então se mantém, na verdade, né, sem uma política de saneamento, né? Ele tinha a ideia de trazer programas que trouxessem a iniciativa privada para que pudesse acelerar essas questões já nessa época. Pode passar? Então, aí nós temos, né, desde então, né, 95, depois disso, né, a lei das concessões, né, para trazer também a iniciativa privada, né? Depois, em 2001, nós temos um projeto de lei, já no encerramento, praticamente, do governo Fernando Henrique. Aí está faltando um 4, é 4.147. Né? Essa lei já tem características próximas do novo marco do saneamento. Né? Se você entrar nesse projeto de lei, ele traz, por exemplo, a ANA como agente regulador, né? Ele traz também o Estado como um dos titulares do serviço, né? Também, aqui não está exatamente o Estado, né, mas de regional, mas existe essas questões de expandir, digamos, os entes subnacionais em termos de titularidade também nessa lei. Né? Ela também não passa essa lei de 2001. Continua aí o Ministério das Cidades, aí já vem sobre o governo Lula, né? A lei das PPPs, as leis dos consórcios públicos, até que em 2007, então, vem um marco legal. Né? E junto com esse marco legal, então, bem também não, né? Uma das vertentes desse PAC era o PAC do saneamento. Né? Então, parecia que a gente tinha aí digamos, um arcabouço institucional. Marco de saneamento agora, a gente tem tudo muito bem definido, a gente tem recursos, porque o país também estava conseguindo, nessa época, crescer do ponto de vista econômico e conseguir ter recursos para ser liberados, né? Vídeo PAC, que conseguiu liberar uma grande quantidade de energia, então, né? Pode passar aí para o próximo. Basicamente, esse PAC era, principalmente no começo, né, foram muitos recursos do tipo não onerosos, né, em que esses recursos aí, eles tinham por objetivo realmente expandir o licenciamento. Rafael, estou no meu tempo aqui curto já, não? Puder ir concluindo, Fernando. Tá bom, eu vou passar aqui meio rápido aqui, tá? Agora. Bom, então, pode até passar para o próximo, tá? O PAC, ele autorizou aí 34 bilhões nessa época, tá? De 2007 a 2018, sobre recursos aí até não onerosos, né? Ou seja, sem contrapartida, pode passar. Aqui peguei um estudo de Souza e Gomes, no caso, né, que falou sobre essa expansão dessa rede. Né? Desses 34 milhões, vamos dar uma olhadinha para esses 14 bilhões aqui, que eles foram específicos sobre expansão de rede de água e esgoto. Pode passar? O que os pesquisadores descobriram? Só 20% desses recursos que foram disponibilizados, de fato, tiveram uma execução. O restante dos recursos, né, ficaram ao léu, né? E a cobertura de água avançou 5%, o esgoto avançou 10%, os recursos, eles existiam, estavam disponíveis, mas eles não entraram no escopo. Pode passar. Né? Então, basicamente, do empenhado, quase nada foi liquidado. Pode passar. A gente vê a quantidade de obras, olha só, 446 obras, né? Imagina um monte de CDzinho chegando no Ministério das Cidades, né? E aí a maior parte, olha lá, atrasada
ou paralisada ou não iniciada, né? Se a gente pegar atrasada e paralisada, são quantos? 60% das obras, né? Isso aqui com relação a 2016 que foi analisado isso aqui, né? E do outro lado, lá 2012, 2015, nem se fala, 66% nem começaram em termos de expansão dos serviços, tá? Pode passar. O que aconteceu? Falha de projeto, problema de liberação de recursos, licença ambiental, o cara pediu o recurso, mas não pediu a licença, ficou atrasado. Processo de licitação, fez o projeto, não conseguiu fazer licitação. Baixa qualidade das empreiteiras, né? Não tinha ainda, começou a surgir um monte de projeto, surgiu empreiteira, né, pelas mangas aí, né, para conseguir projeto, né? Cancelamento de um monte de projeto. Pode passar. Então, qual que é a grande conclusão? Os governos estaduais eles não tinham ainda estrutura para isso, para conseguir gerar esses contratos com a União. A União também não conseguiu coordenar esses processos. As prefeituras, elas, mesmo sendo recursos não onerosos, mesmo sendo recursos que não tinham, podiam ter contrapartidas, né? Mas não eram financiamentos, tá? Mesmo tendo esses recursos dessa forma, eles falaram, não quero, irmão, tá muito problema esse negócio para mim aí, eu prefiro deixar quieto isso aí, ó, não mexe mais comigo, eu não aguento mais de tanto pessoal ficar me pedindo documento, né? E a expansão do saneamento não aconteceu. Problemas de recursos? Sim, temos, mas o grande problema mesmo que a gente pode também enxergar, né, a grande problema em termos de gestão, né? De repente não existia, pode passar rapidinho aí agora, eu vou só conversando um pouco mais, tá? Para falar sobre isso, né? Então, vamos trazer o privado, né, para resolver isso, né? Já que o público não dá certo, pode passar aí rapidinho, só para a gente ir, né? Pode passar. Pode passar. Eu ia falar sobre um pouquinho o atual, mas pode passar e depois a gente conversa sobre isso, né? A parte do esgoto, né? Qual a questão? A questão das desigualdades regionais existentes, né? Os aglomerados suburbanos, que esse aí é realmente aquilo que a gente deve assim atacar e nunca conseguiu, né? O governo diz, eles não pagam IPTU, eu também não consigo colocar a rede de esgoto lá, como é que eu vou fazer, né? Então, um grande problema que tem aí, um desafio, tomara que consiga com os privados, não sei o que vai acontecer, pode passar. Hoje a gente tem algo como 10% dos municípios atendidos por privados, né? Isso é 2014, na verdade, não é hoje, pode passar. Eles dispõem algo como 10% dos recursos, pode passar. Aumentou muito os recursos com o PAC, a gente pode ver que triplicaram os recursos em termos de investimento, né? 3 bilhões para algo como 9 em média, pode passar, né? Desses recursos, mais da metade, né? 28 bilhões em obras, mas 17 bilhões em obras inadequadas. Puxa vida, então, traz a iniciativa privada que eles resolvem, pode passar. Está lá a iniciativa privada, né? Em obras inadequadas, tem praticamente a mesma proporção de obras inadequadas que as companhias estaduais, a mesma que os estados, mesmo que o município, né? Nada ainda consegue, de fato, provar que a iniciativa privada ela tem mais capacidade. Aqui a gente não consegue nem provar nem que sim, nem que não, né? Porque a gente está falando de companhias estaduais com 500 processos aí, privado com 60, estatisticamente é muito complicado falar alguma coisa, né? Vamos ver o que o futuro vai dizer, espero estar errado, que os privados trazem muitas pérolas aí para a gente, né? Mas, por enquanto, a gente ainda não tem nenhuma certeza com relação a isso. Pode passar? Pode passar? Pode passar, né? Então, o que de fato a gente deveria ver, né? Até o PAC se dizia, o problema é financiamento, não tem dinheiro, né? Depois do PAC, o que eu estou querendo? Qual que é a grande tese? O problema é a baixa capacidade de gestão local, a baixa qualidade dos projetos, tanto público como privado,
a ausência do planejamento, o problema de documentações, de licenças, de projetos executivos, né? Às vezes o cara vai lá, só faz um projetinho básico ali no papel de pão, manda e já quer saber do dinheiro, e na hora que vai realmente ver quanto custou aquilo, não viu um monte de coisa no projeto básico, projeto executivo, e o preço era 50% maior, vai solicitar daí 50% a mais, o governo não vai liberar, e a obra fica paralisada, né? Então a gente tem problemas de gestão, problemas de governança que talvez sejam muito mais sérios, né, do que problemas aí, só de monta de dinheiro ou só da questão jurídica, né, das empresas que estão recebendo esses recursos. Pode passar? Então, né, aqui a conclusão, né, problemas de obras não iniciadas, porque a obra não inicia, cláusulas suspensivas, né? E aí vai se trazendo ali uma bola de neve e a coisa fica parada para sempre, né? E desistem dos contratos. Pode passar? Tá? Então, essa é a grande questão, tá? A União superestimou os efeitos do incentivo financeiro. Vamos jogar dinheiro, vai dar tudo certo, né? Mas a atrofia de décadas, desde o Planasa, que o município, ninguém conversa com o município sobre saneamento. De repente, jogou tudo nas costas aí dos municípios, essa ideia em termos de gestão, o município espanou, não soube o que fazer, deu tudo errado, né? Pode passar? Então, a conclusão aqui é a ideia que a União invista mais em ações de apoio aos gestores locais, em assistência técnica, em capacitação e em medidas estruturantes, né? Na minha opinião, vamos ver o que vai acontecer, né? Se não houver isso concomitantemente, né, a iniciativa privada também entrar, talvez a gente só esteja aí trocando 6 por meia dúzia, né? Vamos ver o que vai acontecer mesmo com relação a isso, tá? Basicamente era isso que eu tinha a falar para vocês aí. Eu agradeço, desculpa se eu passei do tempo aí, tá? E é isso aí. Muito obrigado, Fernando. Fez um resgate importante, um resgate histórico sobre a questão, sobre o nosso tema. Queria já chamar a Mara Lúcia. Me parece que deu certo, né, Mara Lúcia? Eu vi que você chegou a testar a câmera. Sim. Muito bem. Deixa eu falar mais para cá. Mas meus vídeos ali na minha bateria. Fique à vontade aí, o espaço é seu, 15 a 20 minutos aí. Se puder fazer uma breve apresentação de início. Vai ser um prazer. Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Mara Lúcia. Eu sou professora de Direito Ambiental e, em disciplinas de mestrado na Escola Superior no Helder Câmara, e sou professora de Direito Ambiental na Universidade do Estado de Minas Gerais. Sou mestre em Direito, né, em Direito Ambiental, Direito Constitucional, e sou doutora em Geografia. Né, já tem algum tempo que eu trabalho com o Direito Ambiental, que é um pouquinho para onde eu vou puxar essa palestra. É um prazer estar aqui, agradeço muito pelo convite, né? Todos vocês aí que estão participando conosco, Leandro, Rafael, aí, o professor, fugiu o nome agora que eu estava prestando atenção aqui, tanto na palestra dele, minha lerdeza, viu, gente? Acho que é Fernando. Minha lerdeza aqui. Mas, bem, é um prazer estar aqui com vocês essa tarde, né? Falar um pouquinho sobre essa questão da Lei Marco de Saneamento Ambiental. E muito do que eu tinha para falar, né? Na verdade, a gente não conversou um pouquinho antes para ver, mas muito do que eu tinha para falar foi dito pelos meus antecessores aí, né, que tão brilhantemente apresentaram aí essas perspectivas. Eu resolvi não fazer slide, foi uma escolha, né, e a gente vai ter uma conversa rápida sobre essa questão. Eu gostaria de iniciar, né, trazendo aí que essa lei marco, né, que vem agora em 2020, ela também busca aí atender, né, ela é um reflexo da ODS 6, né, das Nações Unidas, né, e ela vai trazer aí água potável e saneamento, né, como das nossas esperanças que a gente consiga cumprir agora nesse milênio, né, que todos tenham acesso à água potável e ao saneamento. Né? Vamos lembrar que o direito à água é um direito humano,
né? O direito ao saneamento, pelo óbvio também, vai ser um direito humano porque ele se vincula diretamente ao direito à saúde, né? A gente enxerga saneamento como algo sempre, né? Sempre que a gente pensa em saneamento, a gente pensa em algo específico, né? A gente pensa em abastecimento de água, a gente pensa em pegar o esgoto, tratar o esgoto, como que esse esgoto vai ser lançado aí a posteriori na natureza, ou vai ser tratado antes de ser lançado na natureza. Só que aqui no Brasil, né, nós temos uma perspectiva mais ampla, onde o saneamento vai englobar também a questão da limpeza urbana, vamos lembrar aí, né? Toda vez que chove muito, entope os bueiros, então tem total relação com a limpeza urbana e com a drenagem aí, né, também, como que a gente lida com a questão de águas pluviais. O professor Leandro vinha trazendo a questão da escassez aí da água, né, todos os problemas que enfrentamos, sempre lembrando, sempre que eu falo isso, eu fico imaginando, né, escassez da água doce, na verdade, né, e todo mundo pensa, para onde está indo essa água, né? Então, a água não está saindo do planeta por um canudinho, né? Ela simplesmente não está direcionada da forma que se direcionava antes em regime de chuvas, né? E nas nascentes nós temos um problema sério, né, dessa água já estar nascendo poluída em algumas regiões. Então, nós temos aí problemas sérios vinculados a essa questão da água, né? Então, essa é a primeira coisa que nós temos que refletir quando nós falamos aí dessa questão, né, do saneamento básico aí. Então, ele é um serviço público, né? O professor, acho que o Fernando veio antes, falava, olha, é um direito social, né? Então se engloba aí nos direitos fundamentais, nos direitos humanos, né? E é um serviço público, né? Por quê? Porque é um serviço que ele tem retorno para a natureza, não é? Ele tem retorno para o meio ambiente, no caso, ele tem retorno e impacto na saúde. Quanto mais saneamento básico eu tenho, menos gasto com saúde eu tenho, né? E por isso, né, quando a gente discute isso aí, é um pouco complicado, né? Por quê? Porque o saneamento básico, em tese, né, deveria ser garantida a universalização de acesso. Água potável, né, esgotamento, limpeza pública, né, acesso à questão das águas pluviais e como lidar com elas, né? Então, nós temos que entender que isso aí, né, deveria ser vinculado e pensado para todos, né? Então, todos têm direito a isso. E isso deveria ser um serviço fornecido pelo poder público, né, porque é um serviço social e ele, né, creio eu, né, ele não dá tanto lucro quanto daria outros elementos, dependendo de como ele é tratado, obviamente, né? Porque você tem uma estruturação que é muito grande que tem que ser feita para a construção de saneamento básico adequado, né? Então, em tese, o município teria que regulamentar isso aí, né? Porque é interesse local você ter ali o composê, né, de fornecimento de água e de tratamento de esgoto, não é? Só que nós aqui na nossa federação trabalhamos com o Estado, aí, como muito bem explicou o professor Fernando, que veio aí antes de mim, explicando toda essa lógica, né, que já que o município não dava conta, o Estado vem assumindo, né, como é que nós vamos fazer? E falta aí, né, uma conversa, né, falta um diálogo entre os entes federativos, que aí, se me permitem dizer, não vai ser só aqui, né? Nós temos 2 problemas muito sérios no Brasil, na verdade 3, né? Você fala assim, nossa, só 3? Né? Porque eles sanariam muitos problemas, que é a falta de informação, né? Nós temos um problema sério de déficit de informações, né, efetivos, né? Vejam aí os dados que o professor trouxe, são de 2014, eu vou trazer alguns dados de 2018, mas a gente não tem assim, isso todo mundo tem acesso, é fácil de achar, né? E aí eu estou falando sobre a questão de saneamento básico. Em outras coisas é muito mais difícil fazer levantamento de dados. Então nós temos um déficit de produção de dados efetivo, né? Nós temos um problema aí de coordenação, né, de concerto com C, né, como orquestra, da União com os estados, com os municípios. Parece que eles não falam a mesma língua, né? Parece que eles não se entendem ali, né, de forma a entender que todos fazem um concerto para a sociedade brasileira, né, de acertar como nós vamos lidar com isso. Então, isso é um problema, né? E esse novo marco, trazido aí em 2020, ele vem um pouco nessa tentativa, né? Porque passar para a ANA, né, Agência Nacional de Águas, que agora passa a ser a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico com a lei,
é uma tentativa de concertação, de você ter uma agência que vai gerenciar, em vez de ter agências aí estaduais cuidando disso aí, às vezes até municipais gerenciando isso aí. Né? Você tem aí uma concertação a partir de uma centralização, a palavra centralização não é bonita, mas de uma organização, vamos colocar assim, a partir da ANA, que vai fiscalizar esse funcionamento, e tentar organizar isso aí, né, para que todos tenhamos acesso a essa perspectiva. Né? Eu queria falar alguns dados, né, o professor trouxe alguns aí, mas eu acho bem interessante, né, a gente falar um pouquinho aí. Qual que é o problema que nós vivenciamos? Né? As regiões norte e nordeste do Brasil, né, são aquelas que têm menos, né, menos organização em termos de esgotamento e fornecimento de água, mas é onde a região norte, né, ela tem aí uma quantidade de recursos hídricos abundantes, como a gente sabe. Né? No Nordeste, nós temos aí mais para o interior do Nordeste, não na costa, né, problemas de falta de água, de seca efetiva, né, por uma série de fatores. Nós temos aí no Centro-Oeste, no Centro-Oeste e no Sudeste, uma demanda que vem crescendo, apesar de no Centro-Oeste você também tem uma quantidade de recursos hídricos já bem abundante, né? Mas no Sudeste, né, tem uma demanda crescente disso, né, sem essa oferta tão grande que nós temos, e no Sul também a gente tem uma demanda crescente. Né? Então, é um grande desafio que nós temos em relação a isso. Né? Se a gente pensar, né, e aí não são dados meus, é do Sistema Nacional de Informações de Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, são dados de 2017, hoje o sistema de esgotamento no Brasil atende 40,51% da população brasileira. Né? Dentro dessa estrutura que houve uma tentativa de construção da história que o professor nos contou aí. Né? Agora, pensem bem, o norte, nós temos apenas 29,10% da população atendida, né? Enquanto no sudeste, 62,96%. Né? E aí os dados são muito interessantes. Né? Mais de 40 milhões de brasileiros não têm abastecimento de água potável. Né? 58,5% das cidades, né, não tem um plano municipal de saneamento básico pelos motivos já explicados aí. Né? Uma coisa interessante, 4 milhões de brasileiros defecam ao ar livre. Né? E nós temos uma redução de investimentos também, pelo que o professor, né, nos explicou, a questão da dificuldade desses trâmites. Né? Você impõe os trâmites e não ajuda os municípios a trabalharem com isso. Vamos lembrar, Minas Gerais tem mais de 800 municípios, muitos com menos de 5 mil habitantes, né, que não deveriam ter se transformado, mas já foi, né, naquela leva lá depois da Constituição de 1988, e né, eles não têm uma estruturação adequada, e caberia aí, né, ao governo aí tentar gerenciar, os governos estaduais, o governo federal. De novo, falta uma concertação para que a gente tenha isso aí bem trazido. Né? Então, hoje, são empresas estaduais que atendem o saneamento numa média de 68,9%. Né? Então, nós temos 208 milhões de brasileiros, 5.570 municípios, 5.580 prestadores de serviço, dos quais 68,9% são empresas estaduais. E aí vem outros tipos aí. Né? Lembrando que as empresas privadas também são dados lá do Sistema Nacional de Informação de Saneamento de 2017, né? As empresas privadas respondiam naquele momento a 2,9% disso. Né? Lembrando que tem cidades aí que nem isso aí a gente tem, né? São organizações sociais que organizam isso, né? Que é uma quantidade pequena, mas existe. Né? Então, nós temos isso aí, e tem aí uma meta da ONU, né, de que até 2030 nós tenhamos aí pelo menos 90% da população mundial atendida pelo sistema de saneamento básico. No Brasil, né, com a Lei Marco aí, as nossas metas, né, se tornaram aí, foram estabelecidas através da Lei Marco, nova lei, né, dessa mudança, para 2033, através do Plan SAB, aí, né, dessa realização também foi explicada aí pelos meus antecessores aí brilhantemente. Né? Então, nós temos esse problema e nós temos aí, né, que houve um crescimento mundial da prestação de serviço por empresas privadas de mais de 40% nos últimos 10 anos. Né? Por quê? Né? Porque a gente precisava investir nisso e os estados, aí, os países não tinham uma condição tão grande por causa de restrição orçamentária, né?
por causa do crescimento de demanda. A população mundial chegou a um nível aí nós estamos beirando 7 bilhões, né, ou mais que 7 bilhões aí nessa perspectiva, agora me fugiu aqui, são 7 bilhões e pouquinho, né, e também uma inovação tecnológica. Se eu tenho um aumento da necessidade, eu tenho aí uma necessidade de aumento da inovação tecnológica para atender isso. Qual o problema? O problema é que a gente não está conseguindo atender. Mesmo grandes cidades, né, como Belo Horizonte, que é de onde eu falo aos senhores, nós temos problemas de pessoas ainda sem atendimento de esgoto, né, sem atendimento efetivo a uma água potável. Né? Então, por quê? O problema é o nosso modelo? O problema é como a federação está lidando com isso? É falta de eficiência, falta de regulação, né? Falta de vontade? Né? Quais os problemas que nós temos aí? Né? Então, se a gente pensar aí, né, há necessidade de que nós tenhamos um plano, né, interfederativo, União, Estados e Municípios, trabalhando nessa perspectiva. Haja vista que, né, água potável e saneamento básico são direitos humanos aí reconhecidos, não é? Então, amplamente reconhecidos. E que deve ser pensado num país como o nosso, apesar de nossas diferenças aí, né, de população, entre mais pobre, mais rico e tudo mais. Né? Então, nós temos isso aí, essa necessidade. A gente precisa de uma uniformidade regulatória. Né? Então, por isso, a necessidade de criar essa lei. A gente precisa também ter eficiência. Né? Como é que eu vou garantir uma universalização sem eficiência? Com a população crescente no Brasil e no mundo. Né? Então, nós temos que pensar isso e temos que pensar também, e a lógica que foi pensada foi uma prestação de serviços regionalizada. Né? O marco aí da lei, né, já falando do marco da lei de 2020, fala da criação de micro-regiões que devem ser instituídas aí para organizar, e se não forem, a própria União vai fazer isso. Né? E a gente vai ver que isso aí gera alguns problemas de segurança jurídica. Né? Outra coisa que é buscada, né, é a simplificação do processo de licenciamento ambiental. Será que deve simplificar? Será que não devemos simplificar? Porque também tem um problema aí que quando a gente simplifica muito, né, nós não atendemos o outro lado, que é o lado do meio ambiente. E aí eu não consigo reverter o problema da saúde da mesma forma. Eu tenho que pensar nessa simplificação, mas pensando sempre de uma forma adequada, que atenda, né, tanto à saúde quanto ao meio ambiente efetivamente. Né, atenda esse direito humano à água potável e ao esgotamento, mas ao meio ambiente, porque senão o problema da saúde não estará resolvido. Né? E trabalhar com os municípios aí, para que eles criem planos municipais simplificados de atendimento a isso, principalmente nas pequenas cidades. Né? Nas grandes cidades é mais fácil de fazer essa implementação. Nas pequenas cidades, lá no interiorzão, lá do Nordeste, ou aqui de Minas mesmo, na minha região lá, né, que eu sou de Monte Azul, né, naquele interiorzão lá, se a gente for pensar nisso, né, é complicado para aquela prefeitura. Né? Então, como é que nós vamos fazer aí, né, para chegar nesse saneamento para todos aí, né, que a lei tanto pensa até 2033? Né? Então, a ideia pensada foi abrir para que empresas privadas também, né, possam aí participar dessas negociações, desse fornecimento, de participar de editais. Por isso, a obrigatoriedade do edital pelos municípios, né? Então, e realizar isso. Obviamente, quando a gente impõe o edital de preço, qualidade do serviço, esse edital vai ter regras, né, que devem aí ser, né, aprimoradas. Então, esse novo marco, né, a lei, né, qual que é a ideia? Ela vai trazer, né, uma centralização de normas de referência pela ANA, né, com incentivos financeiros para aqueles municípios que aderirem a esses atos de referência. Né? Por que essa ideia? Porque a gente consegue trazer aí, né, tentar fazer um trabalho federativo em relação a isso. Né? Ter a obrigatoriedade do edital, porque senão fala assim, qualquer um que tiver aí está ótimo. Não, vamos pensar uma forma, então, de efetivar isso para garantir essa universalização pensada até 2033. Por isso, o pensamento, né, principalmente em pequenos municípios, dessa prestação em blocos de município. Quando houver o edital, tem que pensar que vai haver aí, né, uma operação para aquela região ali, como um todo. Né? Então, além aí de financiamentos maiores aí, né, desses fundos, para, né, não onerosos, né, para participação em construção disso. De novo, vamos lembrar, né, direito humano, né, logo direito fundamental também no Brasil aí, reconhecido. Né? Então, vai haver aí uma tentativa aí que, né,
empresas privadas também possam entrar nessa perspectiva aí, de forma a garantir. Porque o investimento para efetivar isso, né, curto, médio prazo, é longo, né, é caro para que se chegue a esse valor. Né? O Ministério da Economia, em 2018, vai falar num valor, de um montante base de 597 bilhões para a gente conseguir efetivar isso aí, né, para garantia, dando aí, né, algumas médias, garantia do todo, né, gente? Abastecimento de água, esgotamento sanitário, a questão das águas pluviais, a questão dos resíduos, né, vinculados às águas pluviais, porque ainda tem, né, vamos lembrar aí, uma lei própria para resíduos sólidos, né? Então, se a gente pensar só em uma perspectiva desse saneamento, desse esgotamento aí, daria mais ou menos 1,4 bi por ano. Né? Como é que a gente vai pensar isso aí? Né? De investimento, como é que nós vamos fazer e garantia disso aí. Né? Então, esses dados aí são do Ministério, eu achei interessante trazer essa perspectiva para a gente pensar nisso, porque tem outro, né? Qual que é o problema? Quando a gente pensa na Lei Marco de Saneamento Básico, nós temos que pensar que ela não trabalha só com a Lei Marco, né? Ela tem que trabalhar com uma série de normas. E aí que começa todo o problema. Né? Por quê? Porque eu tenho que trabalhar com, né, o Estatuto das Metrópoles, eu tenho que trabalhar, junto com isso, o Estatuto da Cidade, eu tenho que trabalhar com a questão dos recursos hídricos no Brasil, com, né, a lei que rege a questão de resíduos sólidos, né, mais outros elementos. Eu estou falando das principais aí, né, de trabalho que a gente tem, de relacionar todas essas coisas. Por quê? Né? Muitos dos problemas que nós enfrentamos até de saneamento básico estão vinculados à própria organização da cidade, onde eu tenho comunidades, né, que ali eu não consegui, elas são tão, uma ocupação tão irregular, né, e às vezes até de curto prazo, né, não está lá há muito tempo, né, mas curto prazo, vamos lembrar, num lapso temporal de uma cidade, não da nossa vida, né, que eu não consigo efetivar aquilo lá se eu não tiver primeiro uma regulação fundiária, uma regulamentação urbanística, uma organização urbanística para realizar. Então, muito se fala, né, de que o município não tem capacidade de fazer isso, o Estado, as empresas públicas não têm, que não conseguem efetivar. Olha, é complicado falar disso, né? É complicado. Por quê? Primeiro que quando, né, nós temos aí essa lei marco instituindo aí, né, o Leandro ia falar um pouquinho das ações diretas e indiretas de constitucionalidade sobre isso, nós temos alguns problemas, né? A lei fere alguns problemas, algumas questões constitucionais. Por quê? Porque ela quer instituir algumas regiões ali, se o Estado, né, não instituir aquelas não existentes como região metropolitana, de outras, para instituir essa questão dos editais para esgotamento, a União vai instituir. E isso aí fere, por exemplo, né, a autonomia do Estado, né, ou a obrigatoriedade do município de ter licitação, de dizer, olha, você tem que fazer assim. Isso também fere a autonomia municipal, né, interfere na competência municipal para regulamentar isso. Mas você acabou de dizer que o município não tem capacidade, que eles têm que fazer, né, um pacto interfederativo. Um pacto interfederativo, não a União dizendo, olha, vá lá e faça, eu não quero saber. Né? Então, tem aí, né, algumas questões complexas que têm que ser tratadas, onde a União não pode fazer as definições do jeito que ela quer, né? E aí eu esqueci de falar na interferência das leis, mas também interfere com as leis ambientais, a questão florestal, né, de matas ciliares de entorno de rio, né, a questão de fauna. Olha, é um quebra-cabeça que tem que ser montado, pensado tudo. E esse é o problema do Brasil. Né? A gente pensa uma coisa, a gente não pensa o todo. A gente não tem alguém, uma comissão que senta lá, olha para aquilo tudo e fala assim, como é que nós vamos fazer isso? Né? E essa comissão ela tem que ser feita por técnicos, né? De uma forma interdisciplinar. Né? Eu preciso de um sociólogo, eu preciso de um engenheiro ambiental, eu preciso de um biólogo, eu preciso de um geógrafo, eu preciso de um advogado, né? Eu preciso de um arquiteto urbanista. Né? Nós temos que pensar que esse tipo de planejamento, né, apesar da lei falar, olha, vamos criar, incentivar, aí, trazer funcionários, como o Leandro bem disse, né, a empregabilidade, a própria lei fala, vamos abrir tantas vagas para essa questão da organização sanitária na ANA e tal, pererê, paroró,
mesmo com a parada dos concursos, mas pode levar funcionários já concursados, né, fazer a mudança deles para a ANA. Mas a questão não é essa, né? A questão é que nos falta um planejamento efetivo feito de forma interdisciplinar. Não, eu vou focar só no fornecimento de água, só ali na questão urbanística. Poxa, e o resto? Né? Como é que fica a questão dos resíduos sólidos, a lei própria? Como é que fica a organização municipal? Como é que fica a questão das regiões metropolitanas aí com a lei de metrópolis? Isso tem que ser. Como é que fica a questão ambiental mesmo? Né? Não, é direito humano, a gente tem que garantir. Ok, né? Mas todas essas coisas também fazem parte dessa lógica. Né? Então, recurso, com certeza, não deve faltar. Né? Como bem disse o professor anterior, apresentando isso. Tem um recurso. Foi liberado, não foi utilizado. Né? Os processos estão parados. A gente tem que pensar o porquê e como realizar isso. Né? Então, será que, né, é trazer assim, olha, não, tem que abrir para o setor privado. Porque com o setor privado, né, a gente vai ter uma capacidade melhor de... Oi, professor Rafael, quanto tempo eu tenho? Então, eu ia pedir para você concluir, que a gente já está estourando o tempo, e queria abrir pelo menos para fazer uma pergunta, né? E a gente tem já às 17 horas aqui uma nova atividade. Beleza, eu estou encerrando. Me dar 2 minutos? 2 minutos para encerrar? 2 minutos. Né? Então, vem falando aí dessa questão do setor privado, né, que ele vai aportar recursos para a garantia disso. Será? Né? Porque essa privatização já ocorreu no mundo. Né? Já ocorreu. E vários desses países ou cidades aí no mundo que, né, desestatizaram, reestatizaram esse sistema de saneamento básico, né, por aqueles motivos iniciais que eu disse. Né? Isso é um direito social e não é tão lucrativo quanto parece ser, se a gente pensar no sistema macro de todos os problemas que aparecem. Né? Nós temos aí Buenos Aires, Berlim, que vão aí aparecer nessa perspectiva. Né? Então, eu vou trazer aqui um pouco da minha opinião, já que a parte teórica já foi trazida aí como um todo por todos, né? Eu não acredito que o problema seja privatizar, não vai resolver. Né? Não que seja obrigatoriamente privatizado, só a obrigatoriedade do edital, mas eu não acredito que isso vá resolver. O que nos falta, efetivamente, né, é um diálogo federativo, que nós não conseguimos fazer funcionar no Brasil. Né? E aí é um diálogo que tem que sentar representantes e discutir um todo. Não é porque a organização municipal, que é competência do município, a questão das metrópoles, que é competência do Estado, a questão de proteção de fauna, de água, que é competência da União, né? Os direitos humanos aí vinculados, tanto ao meio ambiente sadio, quanto, né, a moradia adequada, a água, ao esgoto, né? Tudo isso perpassa todos os entes federativos. Então, eu não consigo ainda vislumbrar uma perspectiva interessante dessa questão aí, né, principalmente da questão de privatização, porque a gente viu o que as privatizações... deu acesso a todos, tá? Mas o serviço não é essa merveia, né? Não é essa maravilha esperada. Então, a conclusão que eu queria trazer para vocês é isso, né? Que a gente pense sobre isso. Acho que tem que haver uma coesão, né, pensada aí, interfederativa, para que a gente consiga realizar, né, e cumprir esse direito fundamental de acesso à água e ao saneamento básico aí. Eu agradeço pela compreensão, professor Rafael, me desculpe, eu animei com o tema. Tranquilo, muito obrigada, hein, Maraluce. Assim, a gente não tem pergunta no chat, não sei se alguém quer fazer uma pergunta, mas eu já vou fazer uma pergunta. Eu queria que vocês fossem tanto rápidos, porque a gente está um pouco enrolado com o tempo. Na verdade, a Maraluce já respondeu nesse aspecto finalzinho, né? Nesse finalzinho, ela já respondeu a minha pergunta. Dado essa situação, esse novo marco, queria que vocês fizessem um exercício de pensamento rápido, sobre as suas expectativas em relação a isso, né? A perspectiva para os próximos anos nessa questão de saneamento. A Maraluce já deu a sua contribuição, ele falou que não acredita, né, que isso vá resolver a questão. Queria ouvir rapidamente o Fernando e o Leandro sobre isso. E se alguém tiver mais alguma questão aqui para colocar pode postar aqui no chat ou também abrir o microfone, fica à vontade. Por favor, Fernando. Ok.
Bom, um pouco para responder isso, eu vou, já que estamos falando assim, do ponto de vista marco-legal, eu vou tentar analisar aqui e pensar, né? Fiquei bastante pensativo com relação ao artigo 17 desse marco, né? O que ele diz no artigo 17, né? Eu vou ler aqui. O serviço regionalizado de saneamento básico poderá, né? Eu não sei muito bem por que o legislador coloca isso, às vezes poderá não significa, né, ainda mais iniciativa privada, se for vantajoso eu faço, se não... Mas, enfim, poderá obedecer a plano regional de saneamento básico elaborado para o conjunto de municípios atendidos, né? Parágrafo 3º, o Plano Regional de Saneamento Básico dispensará a necessidade de elaboração e publicação de planos municipais de saneamento. No segundo ainda, né, para aqueles planos municipais que já existem, o Plano Regional ele vai se sobressair. Né? Eu vejo isso com uma cautela extremamente grande, né? Até por questão de como esses planos regionais eles estão se traçando. Né? A gente vê, por exemplo, pela SEDAI, né? Foram 4 blocos lá colocados na SEDAI, em 3 blocos se conseguiu os recursos, se conseguiu né, de forma bilionária aí, todos esses blocos. Mas o bloco 3, coitadinho do bloco 3, o bloco dos pobrezinhos, eram 6 municípios, né? Em que nesses 6 municípios só dava 900 milhões de reais aí ao longo de 20, 30 anos, não me lembro. Né? Não conseguiu ninguém com esse bloco. Né? Esse bloco agora, tenho acompanhado, esse bloco ele passou para 12 municípios, não quiseram ainda. Passou para 15 municípios, não quiseram ainda. Agora chegou em 17 municípios, colocaram Angra do Reis nesse bloco, e aí passou para 2,6 bilhões. Aí agora tem interessados. Bom, tendo Angra dos Reis aí no caso, né? Como é que vai funcionar essa empresa aí em termos de alocação de recursos, né? Você tem 30 anos para fazer essa alocação de recursos e eu posso colocar esses recursos sobre um plano regional que o plano municipal deixa de ter algum sentido. Eu posso, por exemplo, então, sei lá, nos primeiros 10 anos, eu coloco tudo em Angra dos Reis, onde é um local mais adensado, onde eu consigo mais recursos, vou conseguindo os lucros e coloco no meu plano regional, que a partir do 12º ano, municípios, né, menores ali, que não me dão muito lucro, por exemplo, né, eu vou ali, e aí os municípios menores vão estar contemplados no plano regional, tá lá, né, não vão ter qualquer tipo de força para brigar com relação a isso, né, os interesses aí, eles vão estar por cima disso, né, e vai ficar aí à mercê dessa universalização, né? Se der tudo certo ainda, né? Se der tudo certo, se não tiver nenhum problema com os contratos, né? Como muito bem disse a Mara Lúcia, vários locais aí no mundo estão reestatizando aí os seus serviços, Buenos Aires aqui perto, e não precisa ir para fora, Itu, Tocantins, Manaus, vários locais estão acontecendo isso, né? E às vezes esses municípios aí podem ficar à mercê ainda se acontecer algum tipo de quebra de contrato, né? Então, assim, esses recheios, perfumes com esses poderá, por exemplo, aí me deixa bastante cético, né? Esse artigo 17 principalmente, né? Me deixa muito cético com relação a essa problemática. Fernando, Leandro, por favor. Pois é, professor Fernando, eu fico imaginando um município de Serra da Saudade, município menos populoso do Brasil. A gente fala que é o menor município. É o município menos populoso do Brasil, não deve ter 900 pessoas. Né? Fico imaginando qual que é a atração, qual que é o atrativo que esse município tem para a concessionária da iniciativa privada, que visa lucro, que é direito dela. Então, assim, essa regionalização que você citou, para um município que é deficitário, que não traz atrativo nenhum para a concessionária, e aí, não vai acontecer a universalização? Esse é o ponto 1.
A Mara falou que eu ia comentar sobre as ADIs, então deixa eu comentar aqui agora. Se a gente voltar no tempo, teve uma ADI discutindo uma ação direta de constitucionalidade, discutindo a competência para prestar o serviço de saneamento básico, que demorou, para uma primeira decisão de mérito, 13 anos. Então, se a gente levar esses mesmos 13 anos para as ações que foram ajuizadas ano passado, a data do julgamento, fazendo um exercício para o futuro, vai coincidir com o prazo pretendido para a universalização, ou seja, não vai ter. Também com base nesse raciocínio, o ministro relator, não me lembro o nome daqui, não sei se foi o Fux, de uma das ações, negou o pedido liminar, né? Pelo menos analisou a contento de forma rápida, contribuindo para que, num primeiro momento, a insegurança jurídica não acontecesse. A gente, infelizmente, no Brasil, pelo momento que a gente passa, todo e qualquer projeto de lei que venha a tocar na seara ambiental vai ser judicializado. É ato contínuo e imediato. Parece que a gente está voltando para os anos 30, quando a economia norte-americana travou, aí a doutrina morre, o que que nós vamos contratar uma equipe para cavar buraco e a outra para tampar o buraco, porque aí a gente gira a economia. Então as ADIs já são assunto, vai ter ADI contra a lei nova, isso é fato, não adianta. Isso causa uma insegurança jurídica danada. Por exemplo, a questão da tecnologia 5G, que eu citei há pouco. Para essa tecnologia 5G ser implementada, a gente vai precisar de mais torres de antenas de telefone celular. E aí, com certeza, os autores de ação direta de inconstitucionalidade vão judicializar essa questão, alegando a princípio da vedação do retrocesso. Porque com mais torres de antenas de telefone celular, a gente tem a maior possibilidade da poluição eletromagnética. Mas se não tem mais torre, como é que a gente implanta a tecnologia 5G? Então, assim, com tanta falta de infraestrutura no Brasil, a insegurança jurídica só atrapalha isso tudo. E aí, deixa eu caminhar para a região norte, né, que é uma região que a gente sempre cita, onde falta e muito mais saneamento básico que no restante do Brasil. Eu conheço muito o estado do Amazonas. O estado do Amazonas tem 60 e poucos municípios, né? Eu conheço mais, proporcionalmente falando, o estado do Amazonas, o número de municípios, que o estado de Minas Gerais, óbvio, né, que tem 853. Quando você viaja de barco, de Manaus, a gente só chega de carro em 10. Os outros 50, ou é avião, tem 3 ou 4 aeroportos desses que a gente conhece no sul e sudeste, no interior do Amazonas, ou então de barco, que é o transporte mais utilizado por óbvio. Como é que você sabe que tem uma cidade chegando quando você está viajando de barco? Você vê a distância os urubus voando. Tem uma cidade ali. Então, por que os urubus estão voando? Porque tem um lixão embaixo. Então, a presença do lixão é igual ao mito da caverna de Platão. O lixão, para muitos municípios na região norte do Brasil, em especial Amazonas, é que é o certo. A ausência do lixão é errado. O que para nós é o contrário, né? A presença do lixão seria errado e a ausência dele é o correto. Porque a gente já convive no sul, estou falando da gente do sul do sudeste, obviamente de onde eu estou no sudeste, né? Já com isso, eu, por exemplo, sempre convivi com tratamento de água e com esgotamento sanitário. A ausência disso é coisa de livro ou em região de favela, em qualquer coisa que não é da minha realidade isso que eu estou querendo passar. Então, no norte do Brasil é muito cultural. Então, se isso não for mudado, alterado, a população não vai saber exigir a universalização para eles, onde eu quero chegar. Não é problema. Ao mesmo tempo, pela dificuldade do acesso aos municípios do interior do estado do Amazonas, o meio ambiente acaba ficando mais bem preservado. Então, são assuntos delicadíssimos, onde você, num jogo de xadrez, quando mexe numa peça, tem que ter cuidado com a qual peça você está empurrando. Então, assim, espero eu que aconteça a universalização para 2033, mas é o Brasil, né, gente? É o Brasil maravilhoso e, ao mesmo tempo, com um jeitinho brasileiro que nos traz insegurança. E a Mara acaba tendo muito mais certeza do que eu, que embora torça, tenho certeza que a Mara torce também para a universalização acontecer, todos nós, mas tem uma sensação muito grande, né? É aquilo que o Guimarães Rosa fala, né? Eu não sei de nada, repetindo Sócrates, né? Sei que nada sei, mas eu desconfio de um tanto de coisa. Então, eu encerro minha fala por aqui. Obrigado. Obrigado, Leandro. Mara, se quiser complementar. Eu já trouxe um pouco do que eu penso. Eu acho que é o que eu digo, né? Eu acho que nada a gente vai conseguir se a gente não efetivar aí um pacto interfederativo e ouvir as próprias
Deu uma cortada, Mara Lúcia. Não tem como a gente ter a mesma estruturação de saneamento básico também, do mesmo jeitinho do Sudeste, em todas as áreas. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim? Em todas as áreas. Eu acho que também falta esse ouvir a sociedade e trabalhar com ela, formas da gente efetivar isso. O Leandro está falando que não conviveu com a falta de esgotamento e tal. A minha região é muito recente isso, a energia. Eu moro em Belo Horizonte, mas meus parentes são de uma cidade chamada Monte Azul, que é na beirada da Bahia. É a penúltima cidade antes da Bahia. E eu vi isso de perto, não é? Então, falta também pensar formas alternativas a gente conseguir chegar a isso. Porque só a forma que a gente conhece, que é industrial, que é feita, não vai funcionar, porque a gente não vai conseguir. Isso é um fato. A gente tem que pensar também nas sociedades e como trabalhar com elas uma forma de garantia disso, de acesso à água potável e de saneamento básico, trabalhando com ela mesmo ali, principalmente em cidades de difícil acesso, dessa forma aí. Okay? Obrigado, gente. Bom, muito obrigado, Mara Lúcia, Fernando, Leandro, pelas exposições, pelas considerações e problematizações. Gostaria de agradecer também aos participantes aí da sala, ao Ambiente-se, e dizer que agora nós temos uma outra atividade, de apresentação de projetos do Ambiente-se. É isso, Fernanda? Se quiser emendar, por favor. Obrigada a todos os convidados da mesa, foi um prazer ouvi-los. Nós vamos sim fazer uma apresentação, todo ano a gente abre inscrições para apresentação. Coincidentemente, a de hoje vai ser do programa Ambientes. Mas, novamente, em razão do sistema, conferência RPN, nós temos que encerrar essa sessão, iniciar outra, para que os vídeos que serão postados depois fiquem, inclusive, mais claros, as atividades não fiquem ligadas. Assim, a gente encerra agora essa mesa. Agradeço novamente a participação de todos que estão nos ouvindo, da mesa, do professor Rafael, que é nosso parceiro lá na Unir, Lembro que o SENESE está contando com representantes de todo o país, então, assim, e uma participação muito grande do Nordeste e do Norte, entre os inscritos. Ressalto aqui a Universidade do Cariri, a Universidade, a própria Unir, de Rondônia também, mais várias outras que estão nos acompanhando. E amanhã nós começaremos de novo com as 2 últimas mesas redondas, do último dia do evento, onde teremos também às 5 horas a apresentação de trabalhos. Convido vocês, então, agora a encerrarem a sessão e voltarem